Olá, pessoal. Bem-vindos ao projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. Hoje, um vídeo especial, um convidado, nosso primeiro convidado desde a nossa estreia aqui no YouTube. Estamos falando com o professor Henrique Miranda, do Rio de Janeiro, Professor de História. professor de História, que vem, junto conosco, falar sobre um aspecto bem interessante, a linha do tempo do olhar para o outro. Vamos falar de vários aspectos, de como a pessoa com deficiência foi vista desde o início da humanidade até nossos tempos, onde por vários períodos ou ela foi superestimada ou subestimada. Será um papo bem interessante. Mas antes, vamos nos apresentar, como sempre. Eu sou o Eduardo Fernandes Paes, sou um homem de pele clara, cabelos escuros, rosto arredondado, uso óculos escuros e estou com uma blusa onde está escrito: ser espírita é ser inclusivo. Sônia? Olá, pessoal. Eu sou a Sônia Hoffman. Eu sou de pele clara também. Estou usando óculos, tenho cabelos curtos, estou com uma camiseta preta escrita: ser espírita é ser inclusivo. E nós temos também agora, e vamos apresentar, o nosso amigo, professor de História, o professor José. Não é José, é Henrique José Miranda. Olá, tudo bem, Henrique? Olha, é uma alegria, um prazer estar aqui, né? E agora surpresa, sou o primeiro convidado. Olha só que honra! E eu também vou me descrever. Eu tenho o rosto arredondado, sim, não tanto como o Eduardo. Sou de pele clara, estou vestindo a camisa azul e os óculos de grau. Vamos então começar pelo nosso convidado. Henrique, o que você nos traz hoje sobre esse assunto tão interessante, né, tão importante para os nossos ouvintes, nossos internautas que estão nos Nossos assistindo? entendimentos, essa contextualização toda de como era olhado e de como é olhado para o outro desde a nossa linha do tempo histórica. É interessante pensar, Eduardo e Sônia, que o olhar para o outro durante 99% do tempo da história que nós estamos aqui no nosso planeta foi um olhar bem egoístico para a nossa sobrevivência. A gente não pode julgar a história, aqueles que viveram, que nos antecederam, a gente não pode julgar, aliás, a gente não pode julgar nem agora. Mas com um olhar especial para a antiguidade, justamente para a pré-história, há 2 milhões e 500 mil anos atrás, quando nós começamos a dominar os instrumentos e começamos a dominar o fogo, os nossos povos eram caçadores, eram coletores, basicamente coletores, e vamos dizer, não havia tempo de olhar para o outro, era sobrevivência, né? Era uma lei onde eu tinha que comer o máximo possível daquela região até se esgotar. Aquela região se esgotando, eu tinha que ir embora, porque não havia mais comida. E eu tinha É que dar sorte. interessante, não, é interessante, não é, Henrique, porque era também um tempo de aprendizagem. Era, ao mesmo tempo, um olhar que estava se olhando muito para si, mas também estava se aprendendo a conviver com uma nova experiência, a experiência de viver na Terra, não é? Então, era Exatamente. necessário, era um tempo necessário, não é? E o que me fascina muito, e aí a gente parte para a doutrina espírita, foram esses primeiros missionários, dentro das suas características de um mundo pré-histórico, né, sensibilizando esses povos que estavam ali em pleno aprendizado, em pleno essa experiência, e por que não nós que passamos pelo mundo primitivo, é claro. Então, bem interessante essa sua observação, Sônia. Então, nós estávamos à mercê dos perigos, nós não tínhamos fogo, nós não tínhamos armas, e basicamente a gente tinha que correr
para salvarmos as nossas vidas. E não havia tempo de carregar ninguém. Então, basicamente, essa a nossa vida, até que nós... E aí, olha, Sônia, o mérito basicamente deve ser das mulheres, porque as mulheres que descobriram a agricultura, porque eram elas que eram as responsáveis pela coleta, basicamente, e elas devem ter descoberto que a semente que caiu ao chão, quando elas faziam, né, toda a peregrinação, porque a coleta era feita sazonal em diversos pontos, quando elas voltavam àquele ponto, elas viam que aquelas sementes que caíram estavam brotando e cresciam, e tinham frutos. Então, basicamente, as mulheres descobriram a agricultura, elas têm esse mérito. Com a agricultura... Isso é bastante interessante, que esse nomadismo todo, não é, muitas vezes as pessoas olham e pensavam que era somente uma questão de perversidade, de deixar os mais fracos, os mais idosos, ou as crianças, ou as pessoas com deficiência que ficassem em locais. Mas muitas vezes é porque realmente não havia condição de levá-los, ou eles mesmos entendiam que eles não podiam acompanhar o grupo, não é? Porque era tudo muito rápido. Então, algumas vezes, realmente havia um acordo entre eles, não é? Um acordo, vai, segue teu caminho aí, porque eu não vou poder te acompanhar. Isso era a lei da sobrevivência, que se traduz pela lei do mais forte, não é, Henrique? Sim, Você, Eduardo, pode falar. A partir, né, disso, da lei do mais forte, até quando isso durou e começou a haver mais sensibilidade pelas pessoas que tinham alguma espécie, algum tipo de deficiência? Eu gostaria até de contemporaneizar esse comentário, porque era o normal. Era o normal. Como a gente tem agora, a gente está buscando um novo normal na sociedade. O normal, como a Sônia falou, era realmente o abandono para que pudesse haver a sobrevivência do grupo. Agora, Eduardo, o homem começou, então, a humanidade começou a se sedentarizar. Né? Não é o que a gente faz hoje em dia de não fazer exercícios. Né? É o quê? A gente começou a se fixar, a gente começou a ficar parado no só ponto, graças à agricultura. E o que acontece é que aí a gente só tem especulações, não temos registros, mas o que acontece é que com essa parada, com construção de aldeias, a construção de casas rudimentares, com uma certa segurança alimentar e até uma certa segurança do próprio indivíduo, nós começamos a ter um novo olhar para esta pessoa que estava ao nosso lado e que não tinha os padrões que as pessoas tinham de visão, de locomoção, de audição. Então, eu acredito, né, isso aí é uma especulação, mas que este novo olhar tenha sido lançado com a sedentarização da humanidade. Mesmo porque, desde essa fase inicial, muitos combates, muitas realizações foram acontecendo, não é, Henrique? E se percebeu, bom, muitos homens nas lutas, ou mesmo naqueles movimentos mais bruscos, eles ficavam mutilados ou, de alguma forma, eles ficavam prejudicados para lutarem, mas começaram também a perceber, bom, se eles não podem mais lutar, se eles não podem mais proteger o nosso povo nas lutas, mas eles podem auxiliar com conselhos, contribuindo para o crescimento dessas comunidades. E também este olhar para as mulheres, não é? As mulheres trabalhando, fazendo. Então, havia um crescente, as diferenças e as deficiências começaram a ser vistas com uma outra forma de utilidade, de participação na comunidade, não é? Eu acredito, Sônia, e o seu raciocínio não está errado, mas eu acredito que este olhar para aquele com a deficiência não tenha sido tão cedo assim, pelo menos nesta época. Né? Mas o olhar para o ancião, sim. O ancião, né? E vamos lá, né?
O ancião, na época do Neolítico, e já nas bordas da história antiga, a gente está falando de 4.000, 5.000 anos atrás, desculpa, 5.000, 6.000 anos atrás, o ancião é aquele que chegava aos 40 anos. Então, a média de vida nessa época é 18, 20 anos. Mas o ancião, sim, o ancião, com certeza, isso há registro, que ele chegava e havia um respeito muito grande. E a terceira idade, a gente sabe que há uma série de deficiências quanto à visão, quanto à locomoção. E o ancião era muito respeitado, tanto que já a construção dessa pré-história para o período antigo, nós vamos ter o templo como um poder central político, social, e o ancião ele vai fazer parte desse poder central pelo acúmulo da experiência e vivência naquela sociedade. Então, o ancião, sim, o ancião, com certeza, com registros já feitos, né, pela história, ele vai ser aquela pessoa respeitada, apesar de todas as suas limitações. Isso é bastante importante, que a gente possa entender que houve uma linha do tempo na valorização do outro, não é? Nós saímos aquela questão mais egocêntrica, não é, do eu para o eu grupo mais próximo, família, mas também aos poucos foi indo para o eu comunidade, não é? E essa valorização, ou não exatamente somente uma valorização, mas um entendimento de que existiam possibilidades da outra pessoa também colaborar com alguma coisa. Mas isso não significa que fosse valorizado, não é? Bom, era um trabalho, talvez um trabalho subestimado, mas de alguma forma era útil. Então, quando o Eduardo inicia falando que ao longo do tempo houve superestimações e subestimações da pessoa com deficiência e das pessoas com diferença como um todo, nós podemos entender também isto, não é? Muitas vezes se deu um supervalor, assim como também se colocou essas pessoas numa posição subalterna. Não é, mas percebendo que elas poderiam de alguma forma participar. E é claro que de uma forma mais afetiva, mais emocional, isso mexia na autoestima da pessoa. Afinal, não é eu de um grande guerreiro, ou de um grande líder, ou de um chefe, ou de um proprietário, passei a uma situação diferenciada. Mas também esse respeito que muitos foram adquirindo, isso é bastante importante. Pessoas conquistaram o respeito, conquistaram de alguma maneira as viabilidades de poder participar das comunidades, de ser ouvida ou de prestar algum tipo de trabalho que fosse mais valorizado. Mas isso tudo foi, e a história nos mostra o quanto precisou de conquista, uma conquista que aconteceu desde o passado e que até hoje também. Todos nós, até hoje, temos de conquistar espaços, não é? É importante. Interessante, Rick, é ver que até hoje a sabedoria, o conhecimento dos anciãos, né, o respeito também, em alguns povos orientais, até hoje existe, né, mantido esse respeito a esse conhecimento, a essa sabedoria adquirida durante os tempos. Agora, Sônia e Eduardo, como eu disse, não há registros, né, que possam comprovar que desde da transição, né, dos coletores para os sedentários, né, que houvesse a participação da pessoa com deficiência, mas conforme o seu raciocínio, e a gente pode muito bem raciocinar junto, quando começaram as divisões de tarefas, porque havia o que fazia o cesto,
havia o que separava as sementes, havia aquele que fazia as ferramentas, e isso não impede que uma pessoa com problema nas pernas, isso não impede que uma pessoa surda possa fazer um cesto. Então, a gente aí pode, e aí é o terreno da especulação, por favor, os historiadores me perdoem, mas é perfeitamente factível que muitas pessoas com deficiência possam ter participado da construção da sociedade na época do Neolítico, né, com sucesso, justamente pela divisão de tarefas e com as possibilidades de trabalho que estas tem até hoje e que nós podemos comprovar através de diversos setores da sociedade, das profissões que nós observamos hoje. Então, muito bem observado. Agora, na história antiga, aí sim, quando a gente passa para o Egito, por exemplo, Antigo Egito, há registros, aí temos registros, nós temos registros, né, inclusive os afrescos, né, com certo nas pirâmides, você tem aqueles afrescos, aquelas pinturas egípcias. Então, tem registro de uma pessoa com um grave problema nas pernas, inclusive andando com uma bengala, fazendo uma adoração a uma deusa. Você tem uma estátua pequena, né, de uma pessoa, né, com nanismo, que era um escriba, que era uma pessoa de um alto funcionário egípcio. E, inclusive, os manuais que eram religiosos, mas de medicina egípcios, diziam que esta pessoa tinha que ser integrada, né? Que quem leu o livro da Sônia viu que integração não é a palavra é inclusão, mas essas pessoas tinham que ser integradas na sociedade. Então você tem até escravos, até registro de escravo com deficiência que eram integrados à sociedade, trabalhavam de algum modo. Ou seja, nós temos que sempre remontar que sempre houve uma continuidade, as coisas não foram acontecendo, não existiram saltos ao longo da história, não é, Sim. Henrique? Tudo foi em um crescente, veio vindo em um amadurecimento necessário. E dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva espírita, este crescimento, assim, criado simples e ignorantes, não é? Nós viemos também crescendo, né? Produzindo, organizando, né? Pela bondade de Deus, nós todos fomos vivendo nossos desafios, vivendo determinadas situações que nos levaram justamente a construir aprendizagens, construir entendimentos, construir uma série de significados que hoje atribuímos como muito importantes e que, se não tivessem acontecido, talvez nós fôssemos ainda bem mais frágeis do que ainda somos nos dias de hoje, não é? O que a gente pensa que é uma regressão, por exemplo, na Grécia, você tem o Platão, no livro A República, falando para que as pessoas com deficiência fossem colocadas em um lugar, né, específico, junto às pessoas inferiores. Né? O que dizer de Esparta? Né? Esparta, uma sociedade voltada ao belicismo, então não havia espaço para ninguém que tivesse problemas físicos para que pudessem lutar com bravura. Né? Agora, tem uma curiosidade da própria Grécia, né? Homero, todos conhecem, o poeta grego, que era cego. Né? Homero tem uma história muito interessante na Ilíada, que era o ferreiro Hefesto. O Hefesto ele é rejeitado pela mãe, né? A mãe dele era Hera, porque ele tinha as pernas atrofiadas. Mas o que acontece, Sônia? Aí que a gente fala deste olhar, né, diferenciado. O Hefesto ele dominava a metalurgia. Né? Então, o que acontecia? Ele se destacava por ser um bom metalúrgico, por manusear bem, né, as peças de ferro. E, no final, ele consegue ter um lugar no Olimpo. Então, nós temos aí esse novo olhar. Né? E é na Grécia que começa a assistência. A assistência à pessoa com deficiência começa na Grécia,
né? As pessoas sofriam acidentes em obras, os soldados que voltavam com graves ferimentos, né? Então, eles eram acolhidos já com um sistema assistencial muito, no início, muito primitivo, mas já começa aí, como você falou, você tem os primórdios. Isso aí, gente, é história antiga, isso aí tem 6.000 anos. Né? Quer dizer, a gente passou 99% da nossa história alijando, né? Colocando mesmo de lado. E logo no começo da Idade Antiga, quando a gente começa a nossa organização como sociedade, a gente já começa a acolher, de algum modo, ainda que de maneira primitiva. Em Roma, né, as crianças deformadas eram afogadas, mas em contrapartida, você já tem o cristianismo nascente. Né? Os soldados eram acolhidos, mas você já tem o cristianismo nascente. Aí o que acontece? Os homens do caminho, como eram chamados, né, a igreja do caminho, já acolhiam a pessoa com deficiência. Então tem um novo olhar. Aí sim, Sônia, um novo olhar que você tanto chama atenção. No século V, já o finalzinho da Idade Antiga, né, desse período antigo da história, que é chamado, houve uma epidemia de sarampo imensa em Roma, muito, muito intensa. E todo mundo fugiu. Né? Todo mundo fugiu. Ao contrário do que está acontecendo hoje, todo mundo está ignorando. Naquela época, todo mundo fugiu do contágio. Só quem ficou foram os cristãos. Os cristãos ficaram e cuidaram. Né? O novo olhar sobre a pessoa doente. E aí o cristianismo começou a ser olhado de modo diferente. Né? Esse pessoal gosta de cuidar das pessoas. Então, o acolhimento, aí sim, o acolhimento começou a haver nesse período. As pessoas começaram a ter um olhar diferenciado à pessoa que tinha algum problema e, consequentemente, a pessoa com deficiência. Henrique, já que entramos no cristianismo, né, então vamos ao início dele com Jesus. Sim. Como era o olhar para o outro de Jesus em relação às pessoas que tinham alguma diferença, alguma deficiência? O olhar amoroso, o olhar sem julgamento. Jesus, ele tem uma nova abordagem. Primeiro, ele perguntava, né, o que você quer? E, em segundo lugar, né, ele fazia aquilo, não que a pessoa queria, aquilo que a pessoa precisava. E, com isso, você tem inclusão. Porque a inclusão passa muito, não pelo coitadinho, a inclusão não passa por aquilo que possa dar conforto à pessoa. A inclusão passa pelo processo em que a pessoa vai precisar para se tornar ela mesma. E, às vezes, isso não é confortável. É bem interessante. Né? E Jesus compreendia muito isso. Estou lembrando aqui o livro de Sônia, em que ela fala, né, sobre capacitismo, por exemplo, né, e o que essa nova lei, inclusive, eu queria pedir para vocês um programa que falasse sobre isso, porque esta nova lei ela está falando de capacitismo. Virá em breve, bem breve, muito breve. Oi? Breve? Opa, então olha só. Eu sou muito abusado, né? Já estou aqui e já estou pedindo, né? Mas Jesus... Quero aproveitar então para passar para a Sônia, porque a Sônia, desde o início do trabalho do Pagem, nossas palestras, oficinas, seminários, ela sempre vem falando uma marca importante do Mestre Jesus, o Jesus inclusivo, não é, Sônia? E Jesus já trouxe, lançou fortemente essas sementes da inclusão, embora até chegar a um processo mais legislativo da inclusão, ficou muito presente, mais presente extremamente na ação inclusiva do Cristo. Lá desde a escolha dos 12 apóstolos, não é, Henrique? 12 apóstolos completamente diferentes. Sim, não é? sim. O pescador, o outro que era publicano,
ou um que tinha uma determinada estatura, outro que tinha uma condição financeira diferente daquela do outro, um que tinha um determinado conhecimento, mas ele formalizou, não é? Ele formalizou não só a questão importante da formação da equipe, da rede, mas também de que as diferenças são importantes e são necessárias. Sim. As diferenças de aptidões, as diferenças de circunstâncias, e que a gente não Exatamente. precisa desvalorizar nada disso. Não, eu queria só completar o meu raciocínio, né, quando eu estava falando do processo que Jesus, quando ele curava, né, e que ele falava assim, olha, vai e não peques mais, olha, vai e continua a sua vida. No episódio dos leprosos é interessantíssimo, né, porque todos voltaram a enfermar porque continuaram com a mesma postura e só um mudou de postura. Né? Ou seja, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas, eu vou à luta. Né? Então, quer dizer, não existia aquele negócio do coitadinho, né? Jesus, coitadinho, agora você viu que você ficou curado, agora você fica quietinho aí, você se preserva. Se não, olha só, vai à luta, continua a luta da sua vida. Então, isso que é importante na postura de Jesus, quando o Dalton fez essa pergunta, como é que Jesus fazia isso? É o que nós precisamos para continuar a lutar, sem preconceito algum, sem capacitismo. Dando este acolhimento, mas também mostrando que é possível a autonomia e desenvolver a independência, e que é necessário, que é fundamental isso, não é? Tem um exemplo na história antiga que é do Dídimo cego. Ele trabalhava na Universidade de Alexandria, da biblioteca que pegou fogo. Gente, até hoje, meu Deus do céu, eu não sei se eu presenciei aquilo, que até hoje me dói o coração quando eu falo sobre isso. Imagina que toda aquela sabedoria toda sendo queimada, né? Mas ele cria um alfabeto de madeira para contato, né, fazer leitura. Então, olha como a história ensina aqui todas as iniciativas que nós vamos ter. Agora, tem inclusive contemporâneo, né? O uso de peças. Na Idade Média já havia também a ideia de usar peças móveis para leitura, né, pelo tato. Mas você vê que na história antiga já há essa iniciativa. Então, nada vem de uma vez só. É uma construção. Né? A Sônia observou muito bem isso, Sônia. Você observou muito bem. E nós podemos dar um pulo histórico aí até o século XIX? Ou um pouco antes disso teve algum evento assim importante em relação às pessoas com deficiência? Nós tivemos convênios falando da importância da educação para todos, absolutamente todos, para mulheres, para crianças, para pessoas com deficiência, lá em 1500, ou antes, um pouco antes de 1500. Então, mas acredito que o Henrique poderá nos contar muito mais coisas, até talvez antes de 1400, 1500, não é? Bom, sim, você tem na Idade Média, né, que muitas pessoas acham que foi um período de trevas, né? Você tem muitas pessoas que a gente pode pensar até que seria assim uma forma de ridicularização, mas não. Muitas pessoas levavam para espetáculos artísticos pessoas com nanismo, corcundas. Então, a gente pode ver, de um lado, isso como uma representação ridicularista, mas eu vejo como, erradamente ainda, mas como integração. Né? As pessoas, pelo menos, não eram mais afogadas, as pessoas não eram colocadas, né, como na Grécia Antiga, em lugares de pessoas inferiores. As pessoas, de algum modo, estavam junto à sociedade. Então, eu vejo... não é? eu vejo o copo meio cheio nesta época. Eu vejo o copo meio cheio. Daí, tanto que você chega à Idade Moderna, né, nas grandes navegações, você tem pessoas, né, com, por exemplo, deficiência auditiva, você tem o Rambonnet, né, você tem, inclusive... não, tem um fato bem interessante, que é o príncipe de Anhalt, na Alemanha, em que ele bate de frente com Martinho Lutero e fala que as crianças deficientes não devem ser afogadas.
elas devem ser preservadas. As crianças deficientes, elas têm sim uma função social e elas não podem ser afogadas. Quer dizer, você tem aí, então, um novo olhar, e aí podemos dizer um novíssimo olhar, não é? Da pessoa com deficiência, né? Por parte até mesmo de cristãos que tinham já por hábito afogar crianças. Então, agora tem o Juan Bonet, que é um espanhol, que ele começa a estudar deficiência auditiva. Então, você tem uma transformação, você tem aí toda a palavra é integração ainda, não é inclusão. Mas, por exemplo, Luiz de Camões, que era, né, era cego e era aceito, né, tinha um olho, né, e as pessoas com deficiência não eram aceitas, não eram acolhidas. E você tem o Luiz de Camões, que era respeitado, era um escritor respeitado, né? John Milton, gente, que era um poeta inglês, um poeta da raça, um poeta respeitado, lido, ele era cego. Né? Filipe II andava numa cadeira de rodas. Filipe II ele foi rei do século de ouro da Espanha, a invencível armada. Então, a Espanha era como a Inglaterra do século XIX. Ele andava na cadeira de rodas. E nem por isso lançava um olhar diferente a Filipe II. Né? Nessa época também tem o Pinel, Felipe Pinel, francês, que começa a tratar, né, os problemas, as pessoas com problemas mentais não mais como criminosos, mas acolhendo-os, né, apenas como doentes, que precisavam ser tratados com carinho. Então, vejam a transformação da Idade Média para essa idade moderna, como você tem uma mentalidade diferente. Agora, século XIX aí realmente, né, é impagável. Né? E aí eu vou dizer do nosso patrono, da nossa Casa de Agremiação Espírita Dom Pedro II, com Dom Pedro II criando o Instituto Benjamin Constant e o que é hoje o INES. Então, quer dizer, acolhendo os cegos e os surdos em institutos especializados. Né? E aí, quando o Eduardo falou até do grande momento, eu acho que o grande momento, Eduardo, da história é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, inclusive com Napoleão Bonaparte, né, que, apesar de ser um ditador, ele vai dar um olhar todo especial à pessoa com deficiência nesta época da Revolução Francesa. Como é que ele fazia isso? Desculpa, Sônia, eu não entendi. Assim, exemplifica um pouco mais sobre Sim, essa o Napoleão atitude. Bonaparte ele vai criar institutos para cegos, para surdos. O Napoleão Bonaparte ele vai criar programas para que haja capacitação profissional para pessoas com deficiência. Né? Claro que é algo muito incipiente, muito ainda pequeno, né? Nada que possa haver transformações, né? Que haja mudanças na vida de todas as pessoas com deficiência, mas já havia a iniciativa. Então, o que a gente tem até no Brasil, com Dom Pedro II, é o reflexo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, com Napoleão Bonaparte, que as escolas técnicas, né, todo mundo conhece Napoleão Bonaparte pela criação da escola técnica. Né? E não foi só a escola técnica. A escola técnica vem acompanhado de institutos para a pessoa com deficiência, na França também. Então, esse olhar, né, quando a Revolução dá esse olhar mais humano à sociedade, né, não é apenas aos direitos civis políticos, não é apenas aos direitos humanos, há também a pessoa com deficiência. Esse olhar foi lançado, é pouco estudado, mas esse olhar também foi lançado à pessoa com deficiência, tanto que você tem todas as iniciativas, né, espalhadas pelo mundo. Você tem as consequências. Agora, a gente precisa estudar mais as causas. Falta... Né, claro, liberté e fraternité. A Universidade de Brasília, a USP, a Unirio, tem estudos excelentes sobre pessoa com deficiência, né, a partir da Idade Média, até um pouco incipiente por causa dos registros, né, da história antiga, mas a Idade Moderna e Contemporânea, nós temos bons estudos que essas universidades fazem, sempre voltadas à parte médica. Né? A história é um pouco deficiente, mas esses grandes médicos, né, eles resgatam a história
para que nós aprendamos este novo olhar, Sônia, que você tanto aí, Eduardo também, tanto estão aí ressaltando. E há um livro bastante interessante chamado A Epopeia Ignorada, que merece também ser lido, porque apresenta, embora esteja esgotado, mas há a possibilidade de encontrar em alguns locais, mas traz também essa linha e nós podemos perceber que momentos existiram, sim, não é? De determinadas condutas, de determinadas atitudes, mas vem mostrando para nós também que ao longo do tempo as atitudes foram se modificando, as atitudes para com o outro e de alguma forma também as atitudes para comigo mesmo. Aquela questão, Jesus, faça aos outros aquilo que tu gostarias que também fizessem para ti. Daqui a pouco nós vamos começar a olhar para o outro e olhar para nós com atitudes diferentes, mostrando claramente que a maior barreira que sempre existiu e que existe até hoje é a barreira atitudinal, não é? Porque é a partir da nossa atitude que muitas vezes tomamos estratégias, organizamos procedimentos, realizamos modificações arquitetônicas, modificamos organizações, programas, enfim, assistências, mas se não houver essa atitude de querer fazer alguma coisa diferente e de proceder a alguma coisa diferente, provavelmente nada ou quase nada irá existir. Eu lembro, eu participei da primeira apresentação do Página, não esqueça. Eu estou história, a gente está falando de história, né? Então vamos falar de registro histórico. Eu participei da primeira apresentação do Página, eu fiz uma audiodescrição, nunca tinha feito na minha vida. E eu lembro que no final houve uma observação que eu acho que é lapidar e é de observação constante para o Página, que foi até um companheiro nosso, falou o seguinte: eu pensei que inclusão fosse colocar uma rampa na frente do centro espírita. Eu acho que este é o modelo, né, de imagem que nós vamos ter, quer dizer, esse novo olhar que nós vamos ter. Então, não é colocar a rampa, né, é possibilitar que a pessoa entre e seja acolhida dentro do centro espírita da maneira que for. Claro que a gente vai oferecer a maneira mais confortável, mas a atitude. Então, isso eu aprendi com Página. Isso eu aprendi com Página. Eu agradeço muito a Sônia e Eduardo, esse novo olhar que eu vou construindo dia a dia em mim. Nós estamos construindo em conjunto, né? Em conjunto com os nossos amigos que estão assistindo aos nossos programas e que certamente contribuindo, participando, divulgando, compartilhando esses vídeos do Página, não é? Dando seu like e muitas vezes também dando o seu dislike, aqueles que não gostarem, dando o seu dislike e dizendo por quê, até mesmo para nós começarmos a pensar como é que nós podemos apresentar mais informações, mais entendimentos, e algumas vezes nós não estamos apresentando por uma via completamente globalizante, mas aos poucos também isso é um crescente. Daqui a pouco nós vamos ter, né, nos próximos encontros, nós já contaremos também com a presença de intérpretes em língua de sinal. Daqui a pouco nós vamos ter muito mais eficiência, uma audiodescrição, porque isto é um crescente. Nós não queremos monopolizar somente em uma ou outra, ou em 3 ou em 4 pessoas, mas ao contrário, não é, Henrique? É como historicamente aconteceu, nós também entendemos que nós precisamos formalizar essa rede, assim como Jesus foi nos ensinando, que nós precisamos ter uma construção e que nem sempre elas vão acontecer de uma hora para outra ou já ser entregue tudo pronto. Né? No momento que nós entregamos tudo pronto,
talvez nós não deixemos espaço para a construção. Talvez nós estejamos aí sufocando ou mostrando para o outro: olha só, eu faço tudo, tu não precisas fazer nada porque eu faço tudo. E acomodando as outras pessoas no seu espaço. E não é isso. Inclusão não é isso. É ao contrário. É desacomodar, é convidar para participar e dizer: vamos lá, vamos construir juntos. Vamos transformar, vamos nos libertar das nossas ignorâncias, dos nossos desconhecimentos, das nossas tendências, e porque nós somos seres de possibilidades, que nós estamos em constante evolução. Não é assim? Sim. Ou tu pensas diferente? Não, não. Eu estou aqui só lembrando de Jerônimo Mendonça. Né? Talvez até sentindo a presença amorosa e amiga dele. Eu queria muito agradecer a este projeto que eu acompanhei durante tanto tempo, acompanho ainda, agora um pouco mais afastado, né? O quanto modificou a minha vida e o quanto me fez dar este novo olhar, né, a todas as pessoas, Sônia, porque o Pajem ensinou que a terceira idade, a pessoa de baixa cultura e tantas outras pessoas, né, podem adquirir ou têm deficiência, e nós temos que lançar este novo olhar. Né? E aquela história, amar o próximo, né, como a nós mesmos, envolve muito esse processo. E na perspectiva do Cristo, ide e evangelizar todas as gentes. Não é? Isso é extremamente importante. E que inclusão não fala somente de pessoas com deficiência, mas fala de todas as pessoas que sentem-se ou estão excluídas. E que, em algum momento, nós vamos precisar conviver com essas duas forças, inclusão e exclusão. Porque quando eu estou me excluindo de um determinado grupo, isso não significa necessariamente que também isso seja algo ruim. Algumas vezes eu posso fazer a opção de não participar de um determinado grupo. Eu me excluo desse grupo, mas que isso tudo seja uma opção e não uma imposição. E isso é extremamente importante. Quando a gente começa a modificar esse nosso olhar sobre a forma de como agir e interagir com o outro, a partir de opções, a partir de alternativas, toma um outro significado e toma uma outra valorização à vida, né? Henrique sumiu? Não, não, estou aguardando aqui só, porque eu acho que o tempo que vocês deram já esgotou. Então, Eduardo? Henrique, então, se você quiser fazer um fechamento, por favor, esteja à vontade. Eu vou fazer um fechamento bem objetivo. Assistam, ajudem, colaborem, assistindo ao programa, né, do Eduardo da Sônia no YouTube. Né? Se inscrevam no canal, dê um like ou dislike. O dislike ajuda muito, as pessoas pensam que não ajuda, ajuda a beça. Né? Porque nós precisamos, né, de um novo olhar, né, um novo normal. O novo normal não é este que as pessoas estão pregando, não. O novo normal é dar mais atenção, é acolher, é incluir e dar acessibilidades. Muito obrigado, Eduardo e Sônia, por, né, compartilhar este momento com vocês. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigada, internautas. E que nós possamos nos encontrar e reencontrar em várias outras oportunidades. Até lá, tchauzinho. Um abraço a todos. Obrigado, Henrique. Um grande abraço para você, meu irmão de fé. Meu irmão camarada. Irmão camarada. E claro que nos voltaremos a encontrar. Com certeza. Isso aí, claro. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.